Então, salve galera, vamos começar mais um vídeo do nosso canal Onde Já Se Viu. O nome do canal Onde Já Se Viu. Hoje a gente vai falar sobre prevenção contra incêndio e pânico, né? Mais especificamente os planos de prevenção contra incêndio e pânico. Nosso convidado de hoje é o engenheiro e professor Gerson Carneiro. Tá? Bom dia. O pessoal já sabe. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, nesse tema de prevenção, a primeira dúvida que surge, né, o que é um plano de prevenção e para que ele serve? Bom, nós temos, então, são os projetos de prevenção contra incêndio e pânico, né? Isso que é chamado na maioria dos estados aí, e cada estado tem a sua legislação. Aqui para nós, no estado do Paraná, chama-se PTPIT. Né? Parece um negócio meio estranho, mas é Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastre. Então, hoje está sendo chamado disso. E ele serve para determinar quais são as medidas de segurança que você precisa colocar nas edificações para fazer a proteção contra incêndio e contra pânico e contra desastre também. Então, são alguns elementos, que não são poucos, bastante, que você vai determinar, dependendo do tamanho da edificação. Beleza. E quem que pode fazer? Quem que pode desenvolver um? A habilitação para projeto de prevenção é do engenheiro civil e do arquiteto. Mas também pode ser desenvolvido pelo engenheiro de segurança do trabalho. Então, qualquer outra modalidade que não seja civil ou arquitetura, mas que faça o curso de engenharia de segurança do trabalho, também recebe essa habilitação. Beleza. E tem uma série de normas da ABNT, né, específicas dentro de prevenção. E também a gente tem o Código do Corpo de Bombeiros. Então, na questão da legislação, que normas, por exemplo, aqui no estado do Paraná, que a gente precisa seguir? Nós temos, em termos de normas da ABNT, muitas normas sobre prevenção. Temos mais de 180 normas sobre prevenção de incêndio. E até onde eu tinha acompanhado, dava mais ou menos umas 2.200, 2.300 páginas. Né? Então, a gente saber todas elas é impossível. O Código de Prevenção contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná, ele é formado por... então, o código em si que diz o que você deve fazer, né? O que você deve fazer, dependendo da tua edificação. E tem mais ou menos umas 57 páginas, então, dizendo... classificando e dizendo o que você tem que fazer de medidas de segurança. E depois ele tem as normas de procedimento administrativo, que como pedir vistoria, como fazer o projeto, né? Ele dá um roteiro do projeto. E daí nós temos mais 42 normas de procedimento técnico. Daí ele diz como fazer aquelas medidas de segurança que estava pedindo no código. E quando que é obrigatório fazer? Você pergunta o projeto. O projeto. Bom, nós temos o ato número 2 do CREA, que daí ele determina, até eu fiz uma copiazinha aqui, o ato número 2 do CREA, que ele determina quando que você tem que fazer o projeto de prevenção. Então, por exemplo, aqui está em qualquer edificação do grupo, que eles chamam aqui de grupo H, que é hospitais, etc. Edificações comerciais acima de 100 metros quadrados e edificações industriais, etc., acima de 100 metros quadrados também. Então, quem determina quando que você faz o projeto de prevenção, na realidade, é o CREA. O Corpo de Bombeiros, ele vai instituir quando que você tem que fazer a apresentação do projeto lá
no Corpo de Bombeiros. Hoje nós temos por causa da questão de desburocratização, nós temos uma facilidade, ou melhor, nós não, quem tem essa facilidade são os contribuintes, aqueles que vão abrir um comércio ou abrir algum negócio, que até 750 metros quadrados, em termos, né, você não precisa apresentar o projeto para o Corpo de Bombeiros. Você só vai fazer um memorial, né? Memorial constando o que vai ter lá de medidas de segurança. Logicamente, você tem que fazer um projeto, porque ele vai perguntar que tipo de placa, quantas placas, quantos extintores, Então, o que está sendo solicitado para apresentação no Corpo de Bombeiros são projetos de acordo com o seu risco. Então, se forem projetos de risco leve até a partir de 1.500 metros quadrados, e se for de risco moderado ou elevado, a partir de 1.000. Tá? Se você tiver uma edificação, se for fazer uma edificação que tenha reunião de público, seja igreja, que seja balada, que seja auditório, aí você não tem área. Você precisa apresentar o projeto. Se você tiver alguma edificação que tem algum produto perigoso, né, você precisa apresentar também. Então, por exemplo, uma edificação que tem um depósito de gás, tem que apresentar, não tem tamanho. Então, existem essas diferenças. O projeto tem que ser feito basicamente a partir de 100 metros quadrados, exceto as edificações residenciais unifamiliares. Tá? Daí qualquer área não tem obrigatoriedade. E quando a gente tem uma edificação antiga, teve alterações em normas, como que funciona essa adequação? Daí nós temos uma NPT, uma norma de procedimento técnico bem específica sobre isso, que é a NPT 2. Então, você precisa estabelecer se essa edificação é antiga ou se essa edificação é existente. Então, edificação antiga é antes de qualquer legislação. Edificação antiga é as edificações antes de 1976, que é a primeira legislação que aconteceu em Curitiba. Em Ponta Grossa nós tivemos a legislação em 1974, né? Mas como é o governo do estado, então a partir de 76, as edificações a partir de 76 já tiveram uma legislação. Então até 76 são antigas e de 76 até 2012 elas são existentes. Tá? Agora, a questão de antigo ou existente é que ela tem a documentação junto ou à prefeitura ou ao Corpo de Bombeiros. Se tiver uma edificação que mesmo que seja antigo ou existente, mas não ter documentação nenhuma, ela vai ser considerada uma edificação nova. Beleza. E no caso, tem às vezes algumas pessoas comentam, até veio uma das perguntas lá, que às vezes pode ter divergência entre o CREA e o bombeiro. Tem alguma coisa? Não existe. Inclusive, o bombeiro solicita, em alguns casos, por exemplo, quando ele vai fazer vistoria nas obras, além de você ter o projeto, né, o PET-PIT, aprovado pelo bombeiro, quando ele vai fazer vistoria, tem algumas coisas que ele não sabe como foram feitas, como foram executadas. Então, existem algumas exigências que são, por exemplo, controle de material de acabamento e revestimento. Então, você não pode colocar tudo que você quer em todos os lugares. Então, tem alguns revestimentos que são combustíveis que você não pode colocar em algumas ocupações. O bombeiro, quando chega, ele não sabe se aquilo é ou não é combustível. Então, ele vai pedir um laudo de controle de materiais de acabamento e revestimento. O Corpo de Bombeiros não fica com esse laudo. Esse laudo é a responsabilidade do engenheiro, o engenheiro que vai responsável. Mas ele vai apresentar uma ART, uma anotação da responsabilidade técnica sobre aquele laudo, dizendo que aquilo lá não é combustível, tal. Então ele vai descrever aquilo.
Então, o CREA é um instrumento também do Corpo de Bombeiros. Tá? E como o CREA não tem legislação específica sobre isso, não existe, né? Não existe conflito, não existe conflito algum. Beleza. Uma pergunta até que sempre vem quando vai falar dos projetos de qualquer um quanto cobrar? Para fazer um plano, para fazer um projeto, né? No caso de prevenção, tem uma ideia do que seguir? Bom, veja, por muito tempo o projeto de prevenção contra incêndio era considerado era o menor dos projetos complementares, né? Hoje já não é mais assim. Você tem muitas coisas a fazer verificação. Tanto é que eu falei que nós temos 42 NPTs. Então ele começou a ficar um pouquinho mais carregado de informações. Então, o que eu tenho visto, eu não faço projetos de prevenção justamente porque eu faço as análises lá no Corpo de Bombeiros, mas o que a gente tem notado por aí é que o pessoal faz uma diferenciação entre projetos que tem só por extintores, que é aquela limitação, risco leve até 1.500 metros quadrados, né? Abaixo de 1.500, e risco moderado elevado abaixo de 1.000, esses projetos eles têm um valor. Eu vou chutar aqui para você porque não... mas tem um valor lá em torno de 3 ou 4 reais o metro quadrado. Os de hidrantes, né? Tem um valor que sobe para 6, 7 reais o metro quadrado. E daí você tem também projetos de sprinklers, projetos especiais, projetos de chuveiros automáticos, aí ele cresce mais um pouco. Né? Então, na realidade, quem pode dizer para você os preços, talvez seja a Associação dos Engenheiros, que tem uma tabela de honorários que é homologada pelo CREA. Tem algum ponto que seja importante destacar, principalmente para quem está aprendendo a fazer o projeto ou para quem faz os projetos de prevenção? Bem, uma característica peculiar do engenheiro é não ler. Né? Isso nós concordamos. E neste caso, por ser uma legislação, ele tem que ler. E não é somente o Código de Prevenção, tem que ler as NPTs também. São 42, ele não vai utilizar as 42, mas algumas ele vai utilizar bastante. Então ele tem que ler e interpretar. Né? Além das NPTs, ele talvez seja necessário, as próprias normas vão remeter as próprias normas de procedimento técnico vão remeter às normas brasileiras. Né? Como, por exemplo, a norma de sprinkler. Né? O nosso código não traz muita coisa sobre sprinkler. Como calcular lá na norma é que vai estar descrito. E se ele não conseguir interpretar alguma coisa, nós temos o plantão técnico do Corpo de Bombeiros. No plantão técnico vai auxiliar ele a fazer a interpretação daquele assunto específico que ele gostaria de tirar a dúvida. Se acaso nem o plantão técnico conseguir, existe uma comissão técnica que é formada então pelos oficiais e ela tem duas instâncias, a instância aqui no segundo GB, no Corpo de Bombeiros, e tem uma instância em Curitiba. Então ele pode solicitar, tirar essas dúvidas ou então solicitar alguma coisa sobre o projeto nessas duas instâncias. É importante a gente destacar também que existem dois tipos de atividade do profissional dentro do sistema de prevenção contra incêndios. É o projeto, inicialmente, e depois a execução. Né? Ele é responsável por tudo que ele colocar na execução quando ele faz uma RT de execução, ele vai ser o responsável pela prevenção também. Isso eu estou dizendo por quê? Porque nós temos, por exemplo, uma das NPTs fala sobre a exigência
de resistência ao fogo das estruturas. Quando nós fazemos a matéria de estruturas lá, nós estudamos uma norma, a NBR 6118, que fala como é que você tem que calcular e etc. Já a questão de prevenção de incêndio, você vai ter que usar outra norma para poder dar 60, 90, 120 minutos de resistência ao fogo, que é a 15.200. Então, por isso a gente tem que ficar muito antenado sobre as legislações. Eu agradeço, né, por ter aceito o convite e vir participar aqui com a gente e falar sobre esse tema de prevenção contra incêndio e pânico. E até uma próxima, pessoal. Valeu, brigadão. Vamos continuar falando sobre esse assunto aí, fiquem ligados.